Olá, começa agora mais um programa Projetos de Lei. Vamos conhecer juntos as propostas que estão sendo analisadas pelos deputados e que têm o objetivo de melhorar a vida das pessoas. O programa de hoje traz um projeto que já virou lei e que instituiu o dia 13 de dezembro como data estadual em comemoração ao forró, ritmo nordestino. E ainda vamos conhecer propostas para proteger mulheres vítimas de violência doméstica. O programa Projetos de Lei começa agora. Começamos o programa de hoje falando sobre um assunto que preocupa o mundo: a preservação do planeta. Os alertas sobre a devastação do meio ambiente ainda não conscientizaram sobre os riscos que a população mundial corre devastando florestas, poluindo rios, mares e oceanos. Projeto de lei de autoria do deputado Rogério Nogueira, do Democratas, quer proibir no comércio o uso de canudinhos de plástico. Mesmo parecendo inofensivos, os canudinhos também são responsáveis pela poluição das águas do planeta. Eles são utilizados desde tempos remotos, mas foi com a invenção do plástico há mais de 100 anos que os canudinhos passaram a ser feitos em larga escala com esse tipo de material. O início do seu consumo se transformou numa tendência universal e irreversível. Longe de ser o principal problema quando o assunto é poluição por plásticos, o canudo funciona como uma porta de entrada para discussões mais profundas. Quantos canudinhos você já usou? Você já tem ideia ou não? Ixi, muitos, mais de 1000, ainda mais a gente que trabalha aqui na Faria Lima, na correria, sempre vai em fast food, sempre acaba gastando, muitos. Canudinho de papel é a melhor saída? Ah, acredito que sim, porque a gente anda pela Faria Lima e a gente vê direto o canudinho de plástico no chão. E a gente sempre vai, pega e joga no lixo, né? Não adianta usar o canudinho, depois jogar na lixeira e achar que está tudo bem. Mesmo sendo descartado de forma correta em aterros legalizados, esse mesmo canudinho, por ser leve, pode ser levado pela ação do vento e da chuva até rios e mares, prejudicando, contaminando e acabando com toda a vida marinha. O plástico está tão presente nos oceanos que só no Pacífico tem uma ilha 16 vezes o tamanho de Portugal, feita só de resíduos do material. A cadeia alimentar já está comprometida. Os microplásticos, o plástico, ele demora muito para se decompor, mas na verdade ele se decompõe. E aí os microplásticos ficam presentes no oceano, ficam presentes nos rios, em todo lugar. E esse microplástico entra na cadeia alimentar e vem acabar no nosso sangue também. Então não está só no estômago da baleia. Na verdade, o microplástico ele já está nessa cadeia alimentar que acaba chegando ao seu próprio organismo. Para resolver o problema de 275 milhões de toneladas de resíduos plásticos que são gerados em todo o planeta, teremos de adotar novas atitudes. A escala de produção existente hoje na face do planeta é muito elevada frente à capacidade do planeta absorver os impactos decorrentes disso. Por isso que nós dizemos que são milhões e milhões de canudos de plástico, porque isso decorre de uma grande, não só produção, mas de uma enorme população que consome. Essa escala planetária de produção e de consumo, elas levam a impactos irreversíveis no meio ambiente. É o que nós estamos vendo hoje com a questão do plástico, né? Nos rios, nos oceanos, enfim, nos peixes, na cadeia alimentar, etc. O ideal é que canudos de plástico, por exemplo, se utilizados, eles fossem recicláveis e eles fossem passíveis de, ao final da sua vida útil, serem recolhidos e retornarem à cadeia produtiva como insumo para uma nova produção, né? Isso é sustentabilidade. Pensando no impacto positivo para o meio ambiente, o deputado estadual Rogério Nogueira, do DEM, criou o projeto de lei número 631 de 2018, que proíbe o fornecimento de canudos confeccionados em material plástico em estabelecimentos comerciais em todo o estado de São Paulo. Substituí-los por canudos de papel reciclável, por exemplo, gera uma produção de produtos mais sustentáveis. Na medida em que você deixar de ter presente no mercado e à disposição da sociedade tanto canudo de plástico, você vai permitir também que não haja esse lançamento dos canudos de forma irregular no meio ambiente, na água, contaminando aí os mares, as águas superficiais também. Eu acho que iniciativas como essa são mais do que necessárias mesmo e fazem toda a diferença para a gente, que também tem que ter acho que não só o povo brasileiro, mas como o planeta inteiro, a gente tem que
se reeducar, né, com costumes e hábitos antigos, pensando a longo prazo mesmo, pensando nas próximas gerações que virão, que vão estar aqui no planeta ainda. Você vai conhecer agora uma proposta que vai tratar de um assunto em evidência, o fake news. Você sabe o que isso quer dizer? São aquelas notícias falsas que tanto transtorno causam na vida das pessoas. Projeto de lei de autoria do deputado Edmir Chedid, do Democratas, estabelece penalidades administrativas a quem divulgar informação falsa. Você já deve ter ouvido falar nas fake news, as notícias falsas que se espalham rapidamente em milhares de compartilhamentos nas redes sociais. São sites criados para imitar a linguagem jornalística, para viralizar nas redes sociais, que publicam informações que são comprovadamente falsas com a intenção de enganar. Essas notícias aparentemente inocentes podem prejudicar seriamente a vida de pessoas. Foi o caso da dona de casa Fabiane Maria, moradora do Guarujá, na Baixada Santista. Ela foi espancada e morta em 2014 ao ser confundida com uma suposta sequestradora de crianças que praticava rituais de magia negra. Pesquisa recente sobre fake news aponta que o Brasil é o país que mais acredita em notícia falsa. Um problema que gera danos para a sociedade e para a economia no modo geral. Quem já está acostumado a identificar e saber as diferenças não tem tanto problema, não tem tanta dificuldade ao lidar com essa diversidade. Mas a gente sabe que muitas pessoas no Brasil não estão acostumadas e acabam vendo todas essas linguagens com o mesmo valor e com a mesma forma. O combate às notícias falsas não é uma luta isolada. O direito penal já tem seu segmento com crimes digitais. Já existem certas responsabilidades que podem e vêm sendo discutidas e atribuídas pelos tribunais em algumas circunstâncias, independentemente de leis específicas para isso. É a responsabilidade civil pura, decorrente do Código Civil, que envolve principalmente a possibilidade da pessoa em perceber, em compreender, em discernir que aquele conteúdo que ela criou ou está ajudando a compartilhar, repassando aquela notícia, aquele vídeo, aquela foto, aquele texto, isso possa ser uma fake news. Quando existe a dúvida, é melhor não repostar, porque senão pode incidir a responsabilidade civil. E se repostou de propósito, eu preciso ter essa evidência, eu posso responder criminalmente também. Para desmentir notícias falsas, o Ivan também lançou o site Vaza Falciane, um curso online gratuito contra desinformação e fake news. É um curso apartidário, não tem polarização política, a gente escolhe exemplos, inclusive, que não falam especificamente da nossa realidade partidária de agora, porque o objetivo é que as pessoas entendam os conceitos, como isso funciona, saber como esses sites operam para conseguir identificar e não ser enganado e acabar também não propagando essas informações, não compartilhando esses conteúdos. Para reforçar o combate a esse tipo de notícia, já tramita na Assembleia Legislativa de São Paulo projeto de lei do deputado Edmir Chedid, do DEM, que estabelece penalidades administrativas a quem divulgar informação falsa. Vem para reforçar, para complementar, até porque vai ser uma multa estadual, além da indenização decorrente da responsabilidade civil. Então é um reforço. Tem um caráter educacional também, toda lei tem esse caráter educacional. Nós temos as matérias da mídia, a repercussão da lei, a aplicação, a efetivação e daí por diante. Então, desde que ela esteja de acordo com as normas infraconstitucionais, as leis ordinárias, isso é sempre bem-vindo, é um reforço. Vamos ao intervalo. Na volta você vai conhecer um projeto de lei para a criação de programas assistenciais e geração de emprego e renda às mulheres vítimas de violência em todo o estado. Voltamos já. O Detran SP mais perto de você. Agora, o Palácio 9 de Julho, no Ibirapuera, tem um posto avançado do Detran, oferecendo uma série de serviços com rapidez e confiabilidade. Segunda via e renovação da CNH, alteração de endereço, certidão e prontuário, permissão internacional para dirigir, entre outros. O posto avançado do Detran na Assembleia Legislativa funciona de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas. Estamos de volta com o programa Projetos de Lei. Vamos falar agora sobre violência doméstica no Brasil. Um estudo do Conselho Nacional de Justiça revelou que existem mais de 1.200.000 processos de abusos em tramitação no país. A necessidade de proteção a essas mulheres depende de políticas públicas.
Na cidade de São Paulo, são 15 centros de defesa e apenas 5 abrigos sigilosos, aqueles que recebem mulheres e crianças que são ameaçadas pelos agressores. O deputado Ed Thomas, do PSB, é autor do projeto de lei que cria programas assistenciais para a geração de emprego e renda às mulheres vítimas de violência em todo o estado. Os números são alarmantes. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, até o final de 2017, uma mulher entre 100 procurou a Justiça Brasileira contra a violência doméstica. A mulher chega ao centro de defesa extremamente fragilizada, né? Emocionalmente abalada, muitas vezes com sintomas depressivos, né? Autoestima baixa, né? Se sentindo realmente uma pessoa inútil, né? Mas a decisão de denunciar nem sempre é fácil. Muitas vezes elas não conseguem sair, né, ir em busca de ajuda, tanto em centros de defesa da mulher, quanto as delegacias da mulher, enfim, para pedir mesmo ajuda em relação ao momento sofrido, por conta de dependências, né, dependência emocional. Muitas vezes a mulher tem aquele sentimento pelo autor de violência, muitas vezes, né, o marido, o companheiro, o namorado, enfim. A dependência financeira também, né? Muitas vezes a mulher não consegue deixar o seu marido, o seu companheiro, por conta da situação financeira, né? Fundada em 2004, a Associação Fala Mulher oferece atendimento às vítimas de violência doméstica. No local, máquinas de costura, tesouras e agulhas são manuseadas pelas mulheres que descobrem um universo novo. Hoje a gente trabalha com as oficinas de costura, com a técnica do patchwork, de bijuteria e de tear. Então, através também do convívio social e dessas oficinas onde elas vão poder reconhecer habilidades e poder explorar o seu conhecimento, elas acabam também treinando as suas habilidades e tendo aí uma fonte de renda. Peças feitas em tear, bolsas de tecido e até bijuterias são produzidas por essas mulheres que encontram nesta atividade uma fonte de renda para sobreviver. O deputado Ed Thomas, do PSB, é o autor do projeto de lei 237 de 2010, que autoriza o Poder Executivo a criar regime assistencial especial de atendimento de emprego e renda às mulheres vítimas de violência conjugal. Eu acho fundamental que a mulher vítima de violência seja amparada pelo Estado, uma vez que ela já foi vítima pela ineficácia do Estado, né, de ser agredida por não ter uma fiscalização adequada, às vezes pela própria polícia não conseguir intervir quando preciso. Então acho fundamental que essa reinserção no mercado de trabalho, o auxílio ao estudo seja disponível para a mulher. A mulher que é vítima de violência normalmente é a mulher que fica em casa, que não tem trabalho e não tem renda. Então o governo poder disponibilizar algum recurso para essa mulher se torna bem importante para dar um novo rumo para a nova vida. Uma pesquisa do Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostrou que em 2015, a cada 11 minutos, uma mulher foi vítima de estupro no país. O agressor, na maioria dos casos, está próximo da vítima. Sem opção, muitas vezes elas se tornam refém dos criminosos. O projeto de lei de autoria da deputada Márcia Lia, do PT, prevê cotas em programas de moradia em São Paulo às mulheres vítimas de violência doméstica. Um crime que não difere ninguém. Basta olhar sites de notícias e lá está. Dezenas de casos de violência contra a mulher. Nas manchetes, informações assustadoras. Violentamente espancada, ferida com golpes de facão, amarrada dentro da própria casa, incendiada pelo marido. A violência contra a mulher está presente em todos os estados e em todas as camadas sociais. Até a modelo Luísa Brunet, de 56 anos de idade, veio a público num caso de violência doméstica. Ela postou nas redes sociais que havia sido espancada pelo ex-companheiro. Absurdo. Já vivenciei, já ouvi todos os dias. Abuso sexual, físico. Apesar de ser um crime e grave violação de direitos humanos, a violência contra as mulheres segue vitimando milhares de brasileiras reiteradamente. 38% das mulheres em situação de violência sofrem agressões diariamente. Para 33%, a agressão é semanal.
Estes dados foram divulgados no balanço dos atendimentos realizados de janeiro a outubro de 2015 pela Central de Atendimento à Mulher. Em 90% dos casos, as mulheres vítimas de violência doméstica não saem de casa e continuam convivendo com seus agressores. Porque às vezes tem o filho, aí ela não quer se separar do filho, assim, ou às vezes não quer tirar essa imagem de pai e mãe. Não é só um relacionamento abusivo fisicamente, é mentalmente. Você fica mentalmente dependente de uma pessoa, uma droga. Já tramita na Assembleia Legislativa o projeto de lei de número 573 de 2016. Nele, mulheres vítimas de violência doméstica terão direito a cotas de moradia nos programas de habitação do Estado de São Paulo. O projeto estabelece cota de 7% para mulheres em situação de violência doméstica, como critério de prioridade para a reserva de unidades de moradias nos programas de habitação do Estado de São Paulo. É fundamental que a gente tenha um projeto de lei que cuide da situação das nossas mulheres que são vítimas de violência. Hoje a mulher vive sendo muitas vezes vítima da violência e ela, por não ter um local para ela sair daquele ciclo de violência, ela acaba sendo obrigada a ficar no mesmo local. Ela não tem uma casa, ela não tem um trabalho, ela não tem aonde ir com os filhos e ela fica naquele círculo de violência. E hoje nós estamos vendo um aumento significativo da violência contra as nossas mulheres, principalmente contra as mulheres negras. Então nós temos que ter a aprovação desse projeto. Eu espero, sinceramente, que o governador não o vete para que a gente possa beneficiar nossas mulheres. Mais um intervalo, na volta eu vou mostrar para você a lei que comemora o Dia do Forró em São Paulo. Não saia daí. Vamos encerrar o programa de hoje com um projeto que já virou lei. O Dia Estadual do Forró, que passa a ser comemorado oficialmente no dia 13 de dezembro em São Paulo. Essa proposta de lei partiu do deputado Gil Lancaster, do PSB. Um reconhecimento ao ritmo nordestino que quebrou as barreiras e invadiu diversos países mundo afora. A música é contagiante, mexe com todo mundo. As letras simples falam de amor, do cotidiano, mas sempre de forma alegre. Tudo isso junto explica por que ninguém resiste ao ritmo do forró. Dança popular de origem nordestina, a origem do nome forró tem várias versões. A mais aceita é a do folclorista Luiz Câmara Cascudo. Segundo ele, a palavra forró deriva da abreviação de forró-bodó, que significa arrasta-pé, confusão, farra. O forró surgiu na década de 1950, no vozeirão e na sanfona de Luiz Gonzaga. Em pouco tempo virou fenômeno da música popular nas principais capitais brasileiras, graças aos imigrantes nordestinos. A formação original, sanfona, triângulo e zabumba, passou por transformações, até com a inclusão de instrumentos eletrônicos, mas sempre mantendo as letras brejeiras e o ritmo contagiante. No Nordeste, como as famílias ensinam seus filhos a dançar? É uma coisa que se passa de pai para filho, de avó para neto. Então, essa situação é um contexto dentro da família. Quando o forró ficou forte aqui no Sudeste,
Muita gente que se encantava com forró não sabia como é que eu faço, como é que eu danço isso, né? Como é que eu vivo isso? Eles não tinham isso em casa. Então aqui se pensou muito nessa forma da dança. E a dança trouxe esse contexto social, o encontro, do encontro com o outro. E quem acompanha o forró nesses quase 70 anos é uma moça nascida em Recife, capital de Pernambuco, chamada Lucinete Ferreira, mas que todo mundo conhece como Anastácia. Cantora e compositora, ela, ao lado do marido Dominguinhos, foi responsável por grandes sucessos como a canção Eu Só Quero um Xodó, que foi regravada por 440 artistas em todo o mundo. Dominguinhos eu conheci primeiro o pernambucano, que eu não sabia que era tocador, né? E me apaixonei pelo cara, e depois descobri que era sanfoneiro, e a gente teve uma relação de quase 12 anos, e dentro dessa relação começou a nascer, porque Dominguinhos, quando eu conheci ele não compunha, ele não fazia música nenhuma, só solada, né? E eu fui a primeira letrista que colocou, usou as melodias dele para musicar, para colocar letra. E nessa brincadeira a gente compôs 260 músicas. Foi um parceiro muito importante, que até hoje eu falo da importância dele como músico, que foi maravilhosa, mas também dessa junção com o meu trabalho de letrista. Eu acho que foi muito válido e agradeço muito a Deus por tê-lo colocado em minha vida. Foi bom demais. Por tudo que o forró representa para a música popular brasileira, o ritmo nordestino está em fase de se tornar patrimônio cultural imaterial do estado de São Paulo. Motivo de maior orgulho para os paulistas, já que a cidade de São Paulo é considerada a capital do forró, fora do Nordeste. Essa lei é muito importante porque é o puxar do fio da meada, né? Porque o estado de São Paulo ele tem uma presença muito forte da cultura forrozeira e ser instituído, o estado de São Paulo reconhecer, assim como já é no Brasil, a lei do dia da comemoração nacional do forró também ser em São Paulo, isso traz uma ação muito em prol, né? Muito positiva. E nas próximas décadas, esse ritmo gostoso vai continuar sendo bom demais? Isabel e Anastácia apostam que sim. Muita gente namora, casa e embalados por esta música tão contagiante que é a música nordestina. Que falta eu sinto de um bem, que falta me faz um xodó. Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só. Eu só quero um amor que acabe o meu sofrer. Um xodó pra mim, do meu jeito assim, que alegre o meu viver. Muito bom o ritmo, né? Por hoje é só. O programa Projetos de Lei chega ao fim. Até o nosso próximo encontro. Eu espero vocês, hein? Até lá.